Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra? Cultura brasileira. Cultura brasileira? Cultura não só. É a cultura da bunda. Que isso não é cultura porcaria nenhuma. E a cultura no sentido do teatro, do cinema, da música? A cultura. Mas o que nós estamos chamando de cultura brasileira é uma cultura de fundo de quintal, cultura provinciana que não significa nada para ninguém pro mundo. Eu sou inteligente! Você é burro! Eu sou inteligente! Eu tenho cultura! Eu tenho cultura! Eu tenho cultura! Você não! Eu tenho cultura! Mas afinal, qual o significado dessa cultura que tantos falam? Cultura. Quando nós pensamos na palavra cultura numa escala geral, percebemos que esse termo abriga uma série de significados diferentes, com perspectivas que acabam se alterando de acordo com quem o descreve. Pode-se dizer que o mesmo é um conceito guarda-chuva, que abriga dentro de si uma gama de significados. Porém, essa imprecisão conceitual também traz consigo outras problemáticas, desenvolvidas com toda a construção histórica da palavra. Os primeiros conceitos dados à palavra, já considerados ultrapassados de um ponto de vista científico na atualidade, ainda refletem no modo como uma grande parcela da população enxerga a cultura, de forma hierarquizada e de caráter qualitativo, o que pode ser visto de diversas maneiras em qualquer ponta da sociedade que observamos. Muitas atitudes problemáticas podem ser vistas como diretamente relacionadas a essa questão. O preconceito linguístico, a xenofobia e a intolerância religiosa, por exemplo, têm raízes profundas com a visão de um grupo que classifica sua cultura, seja religião, a forma padrão da língua ou sua classificação identitária, como superiores às outras, que julgam não apresentar valor e ser dignas de algum merecimento. Pensando na situação atual do país, em que esses tipos de visão acerca da cultura demonstram ser cada vez mais frequentes, vale o questionamento. Afinal, qual a construção histórica da palavra cultura e o que essa construção implica? A construção histórica do conceito da palavra cultura é bastante antiga. A palavra, originária do latim e incorporada a outras línguas, tinha primeiramente o sentido de cultivo e cuidado com algo, geralmente associados a fazeres do campo, como grãos ou animais. No início do século XVI, esse sentido foi se estendendo a outras áreas, passando do cultivo do campo para o cultivo da mente. A partir desse processo, diferentes visões do que a cultura deveria ser são vistas pela Europa. Na França e na Inglaterra, o significado da palavra é logo associado ao próprio conceito de civilização. Ser culto, para eles, era estar do lado oposto à barbárie, seguindo um caminho rumo ao progresso, aos moldes da perspectiva iluminista que guiava os países na época. Na Alemanha, porém, existe um ponto de vista diferente em relação a isso. Enquanto civilização adquiria um caráter pejorativo relacionado a refinamento de modos, cultura ia de encontro a produtos como arte, ciência e filosofia. Para eles, ser culto era ser consumidor desses tipos de conteúdo, se diferenciando dos demais através disso. Essa visão alemã foi a principal base de uma das primeiras definições em maior escala que a cultura atingiu, sendo denominada concepção clássica da cultura. Nessa perspectiva, a cultura estaria diretamente ligada com o desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas, através do consumo de obras filosóficas e artísticas. Essa percepção, embora seja uma das mais antigas, visivelmente é a que mais se reflete em nosso cenário atual. O que vemos são setores que se classificam superiores intelectual e culturalmente de acordo com o que consomem. Nessa lógica, aqueles incapacitados de consumir o que essa elite considera como cultura, imediatamente são classificados como sem cultura ou alienados. A própria antropologia, mesmo com a busca de uma visão menos elitista e limitadora da cultura, reforçava através de uma perspectiva científica que, embora todas as civilizações tivessem de alguma forma sua própria cultura, fosse ela arte, tradições, tecnologia, moral, entre outras, elas se encontravam em uma linha de evolução, na qual algumas teriam um maior grau de refinamento cultural que outras. Exemplos claros de situações como essa em nossa sociedade são os encontrados na música. Enquanto essa visão etnocêntrica de cultura privilegia estilos musicais considerados mais refinados, como a música clássica, ela banaliza e tenta diminuir o valor cultural de outros estilos, geralmente originários de classes populares, como o funk ou o hip hop, os classificando como subculturas. Se de um lado observamos as ressignificações que esses conceitos hierarquizadores apresentam em nosso tempo, de outro, vemos também os reflexos das perspectivas sociológicas em nossa era. A sociologia, enquanto ciência, traz uma perspectiva completamente diferente das então apresentadas anteriormente. Ao invés de buscar catalogar, classificar e hierarquizar aquelas culturas que encontrava, a sociologia busca compreender cada uma de suas diferentes performances em cada contexto específico, numa perspectiva onde as culturas são autossuficientes em seus contextos e valores simbólicos, sem necessidades comparativas.
Para John Brookshire Thompson, importante sociólogo e professor da Universidade de Cambridge, a cultura deve ser pensada numa forma que ele denomina de concepção estrutural. Nessa concepção, a cultura seria as ações, objetos e expressões inseridos dentro de contextos e processos históricos específicos, que somente juntos conseguiriam dar significado um ao outro, tornando cada momento autossuficiente e buscando não se limitar ao viés comparativo entre eles, que outras concepções buscavam alcançar. Esse tipo de visão entra em choque direto com a concepção clássica e suas derivações numa tensão visível na atualidade. Inclusivo e exclusivo entram em atrito e desenvolvem polarizações cada vez maiores a partir disso, em todos os âmbitos possíveis. No fim das contas, o que resta é uma grande arena, metaforicamente falando, onde os discursos disputam entre si o título de detentor de razão de sua época, numa luta permanente, cheia de contradições em todos os lados e que se atualiza e se ressignifica em todas as épocas. E você? De que lado da arena está?